Anunciar a salvação ou anunciar a condenação? Porque tem pessoas que gostam mais de pregar o inferno, inferno, inferno. E quem nós devemos apresentar? O inferno ou a salvação que é Cristo? É melhor falar do que é bom, né? É melhor falar do que é bom. Então, vamos anunciar que Jesus, o Salvador, único e suficiente, ele que, é através dele que você alcança a salvação. É nele que está a salvação. Deus, tendo a vida, nos deu a vida. Soprou nas narinas o seu ruá, o sopro divino, o vento dele, soprou nas narinas do primeiro homem, o Adão, que é o Adamá, que significa humanidade, soprou nas narinas, e aí, a partir disso, começou uma nova história, né? Quando Deus tem a salvação, não adiantava aqui na Terra a gente fazer nada, nenhum tipo de sacrifício, matar o melhor cordeiro, fazer qualquer outro sacrifício que Deus não aceitaria para apagar e pagar os nossos pecados e nossas transgressões. Éramos mortos, mas em Cristo Jesus, quando Deus, tendo a salvação, estava com ele, ele envia o Salvador para nos salvar. Então, a fala, o anúncio é sobre salvação, sobre vida eterna, sobre a esperança da palavra viva, confessar que Jesus é o Cristo, que Deus Pai, Criador e Formador de todas as coisas, enviou o teu Filho para se fazer humano, e através do Filho humano a gente também se identificasse com ele, sendo humano, falar, agora é possível. Então ele se torna o caminho, se torna a verdade, se torna nele a fonte de vida eterna, não só mais a vida humana, né? Vida eterna. Você falou uma coisa aí que agora surgiu uma pergunta aqui, né? Graça e paz. Só não sabe o significado de Cristo quem não estuda a Bíblia. Nós aqui no Brasil sabemos sim. Quer falar sobre isso? Quero sim. Por mais que a gente tenta entender isso, a gente não consegue, porque não é cultural para nós. Nós entendemos de futebol, por exemplo, nós entendemos de outras coisas, porque está na nossa raiz cultural. Desde criança, o nosso ambiente é influenciado por exemplo, se eu falar jogo de bolinha de gude ou porquinha, estou dando exemplo simples. Isso faz parte da nossa cultura. Saci pererê, essas coisas. Sim. Lá para os judeus, para eles, desde o berço, é falado sobre o Cristo. A influência de Cristo na cultura deles é muito grande. Todo sábado, Júnior, nós não temos noção do que é isso. Entende isso, quem está nos ouvindo e vendo? Nós não temos noção de que todo sábado, no pôr do sol da sexta-feira até no pôr do sol do sábado, para tudo e comemora a Páscoa, a passagem do povo saindo do Egito. Todo ano se comemora a Páscoa, se comemora a festa dos tabernáculos, se comemora outras festas que estão ligadas ao judaísmo. E nós não sabemos o que é judaísmo. E com todo respeito, nós não sabemos nem direito o que é cristianismo. A gente está vendo as grandes instituições se desmoronando, porque não sabemos ainda pregar o cristianismo. Não sabemos ainda falar do evangelho. A gente mistura evangélico, com protestante, com reforma, reformado. Ainda tem gente discutindo como se fosse Palmeiras e Corinthians, o Calvino e Arminiano. Ainda tem gente discutindo de forma efervescente sobre isso, e o evangelho puro e simples, de novo, deixado para trás. É isso que o inimigo quer, que a gente perca o foco. Por isso Paulo deixou bem claro, eu olho para Cristo, alvo, ele é o meu alvo. E ele já na alta idade da vida dele, já lá na frente, ele diz uma palavra, Júnior, que tem que mexer com a gente, tem que mexer com as nossas estruturas. Quando ele diz assim, eu quero conhecer Cristo. Quando ele diz eu quero conhecer Cristo, ele não está falando de Jesus.
ele está falando de um homem, ou do Filho de Deus, do Emanuel. Ele está falando daquele que veio, que Abraão viu ele, que ele apareceu de tempo em tempo na terra. E depois ele aparece na pele de Jesus. E Paulo diz, eu quero conhecer Cristo. Nós não temos ideias, meus irmãos e minhas irmãs, que estão aqui presentes agora nesse momento, nós não temos ideia do que significa a palavra Cristo. Nós não temos. Eu estou afirmando, a gente não tem, porque não é cultural. Você consegue explicar para nós entender? De forma indireta, eu estou dizendo isso. De forma aqui, com todo respeito, com todo carinho, com todo cuidado, eu estou dizendo que é uma coisa muito cultural, que faz parte do judaísmo, que faz parte de uma esperança, que é acima de Moisés, que é acima dos anjos, que é acima de todas as coisas, que estava nele e está nele, restabelecer toda a religação com Deus, com o Pai. Que quando o Pai, o Criador, quando ele fala a primeira palavra, haja, é através do Cristo que ele faz todas as coisas. E João, o apóstolo, confirma isso para nós. O verbo estava com Deus, a palavra, o verbo, era Deus, e a palavra veio e habitou entre nós, se fez carne. E através dessa palavra, tudo se fez. Por meio dela e para ela são todas as coisas. Então, quando Deus cria, quando ele fala, ele abre a boca e fala, é através de Cristo que é criado tudo. O haja está em Cristo. Talvez agora alguns estão começando a entender que Cristo tem um significado muito maior. E para os gregos, a palavra, o Cristo, para eles tem um outro significado que é o propósito de vida, que é a palavra logos. Então, meu irmão, a gente não entende sobre Cristo. A gente sabe hoje, por conhecer as Escrituras, a gente consegue discernir um pouco, por conhecer as Escrituras. A gente consegue discernir Jesus de Nazaré com Cristo ungido de Deus, e aí ele é o Messias prometido, que se conecta, e aí começa uma fase na Terra, dividindo a Terra antes de Cristo e depois de Cristo.